Amados, a lição de número 6 vai falar sobre organismo e organização. Falar sobre organismo, né? Eu poderia usar a figura humana como organismo, onde o braço, as pernas, os dedos, mas interno. Eu preciso que o meu pâncreas funcione bem, o meu fígado funcione bem. Eu preciso que o meu rim, os dois, venha funcionar bem, senão meu corpo não estará bem. Sendo que, levando para o lado igreja, Cristo é a cabeça deste membro. E os membros, quem são os membros? Os presbiterianos, os assembleanos, os batistas, a igreja invisível na terra. Não é? Então, irmãos, sem a cabeça não tem igreja. E sem o corpo também não. Não é verdade? Porque nós estamos ligados na videira. A videira sem, não somos. Então é completo. Mas eu quero falar um pouquinho de organização, irmãos. Organismo vivo e organização. Eu quero me deter mais na organização. Desde que mundo é mundo, o nosso Deus é um Deus organizado. Ele gosta de organização. Lá no Jardim do Éden, por exemplo. Quando ele vem colocar o homem no Jardim do Éden, ele já preparou o alimento para o homem, preparou a água potável para o homem e o ar, o oxigênio para o homem. Deus, ele na sua organização, ele colocou o homem no Jardim do Éden para desfrutar de tudo já num lugar organizado. Mas eu quero ir um pouco mais para frente. A humanidade foi crescendo, a humanidade foi se multiplicando e Deus precisava ser adorado. Deus precisava ser reverenciado. E ele exige do homem, ele cobra do homem, para que o homem venha fazer para ele, queridos, uma arca, a arca do concerto, a arca da aliança. Muito interessante que Deus, como arquiteto desse mundo, como engenheiro, Deus falou para o homem assim, eu quero que faz essa arca com tanto de altura, com tanto de largura, e ele dá as dimensões desta arca. Mas sabe o que me chama a atenção nesta arca? É que ele fala assim, olha, eu quero a madeira certa, eu quero que faz de acácia. Madeira de acácia. Eu não quero de cedro do Líbano, eu não quero de peroba, eu quero de acácia. E eu fiquei pensando, por que acácia? A acácia ela não tem nó. A acácia ela não tem defeito. É uma madeira pura, uma madeira diferenciada. E ele continua dizendo assim, eu quero que cubra esta madeira com ouro, tantas gramas de ouro, a espessura desse ouro, em cima fazer tudo, sabe, os querubins. E ele vai dando as diretrizes. Mas essa arca tem que ser colocada dentro de um tabernáculo. E ele vai dizer assim, olha, porque o povo não tinha igreja. Então o povo parava no deserto, armava o acampamento e armava a casa do Senhor. E ali o povo levava sacrifício e era tudo muito organizado, sabe, queridos? Eu fico imaginando Deus no Antigo Testamento e sua organização. E ali os levitas eram responsáveis pelo templo, para tirar o pó do templo, para cuidar do templo, cuidar do candelabro, deixar tudo bem certinho, a mesa do propiciatório, tudo certinho, o lugar do holocausto, o lugar do sacrifício, era tudo bem certinho. Os levitas eram encarregados dessa função. Aí o sacerdote tinha que tomar primeiro um banho especial. Havia uma época do ano, era um banho especial, não era o banho normal, era um banho especial porque ele ia adentrar no Santo dos Santos. Tudo bem organizado, tudo bem certinho. E aí, queridos, eu fico imaginando agora a entrada no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus ele organizava tudo. Agora no Novo Testamento é onde vamos lidar agora, onde vamos nos conectar agora. No texto áureo diz assim, escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Olha, o finalzinho aqui que é o mais interessante, este importante negócio. Mas o que estava acontecendo naquele momento? A igreja estava crescendo ou a igreja estava inchando. Na verdade prática, diz assim, a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. E aqui nós temos a leitura diária
Cristo, o cabeça da igreja, a igreja como organismo vivo, o corpo de Cristo, a igreja organizada, mantendo a decência e a ordem dentro da igreja. Aí nós vamos lá para Paulo ensinando as igrejas, resolvendo problemas de natureza doutrinárias, encontramos em Paulo também, cuidando dos santos. Mas, em Atos dos Apóstolos, se puder colocar na tela, queridos, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, dos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos em oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Eles apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O que eu vejo aqui, queridos, o que eu entendo aqui, é que Jesus, ele falou assim: não saiam, não vão, não tentem, antes que do alto você seja revestido de poder, para vocês terem, condições de ir a esta missão. Interessante que os 120 se reúnem ali, e de repente o Pedro não é o mesmo, os apóstolos não são mais os mesmos, porque eles estão revestidos de poder. E começam a pregar, e é 3.000 que se rende, é 5.000 que se rende, e a igreja vai explodindo em números, porque eles têm poder. Mas eu fico imaginando os apóstolos pregando e a igreja enchendo, como disse aqui o Rafa. A igreja vai enchendo, mas não tem um discipulador. Está faltando. Porque não adianta nada ganharmos almas e almas para Jesus, Aí chega na igreja, as almas ficam perdidas. Não adianta nada. Eu fico imaginando essa igreja crescendo em números, e vai crescendo, e os discípulos vão proclamando o evangelho, vão fazendo o trabalho ali, de evangelista, o trabalho de missionário, e a igreja está crescendo. Mas chegou um determinado momento em que a igreja está crescendo, que eles entenderam que precisava melhorar. Precisamos de pessoas para nos ajudar. E aí Aí o interessante, irmãos, que a igreja era a igreja, não era o camarada que estava na frente. A igreja entendia que deveria ser o Estevão. A igreja entendia que deveria ser o outro. Entendiam e chamavam: esse serve. Esse tem uma boa reputação. Este camarada aqui tem vida com Deus. Este serve para estar à frente do trabalho. Este é bom. Estevão aqui, é um homem sério, não xinga palavrão, não fala palavrão, é um homem bom com a família, este serve. Como foi dito aqui. E aí, eu fico imaginando essa escolha. Se não tivesse essa escolha, eu fico imaginando um pastor, por exemplo, um pastor igual o pastor Marcos, ele trabalha, ele tem uma família, ele tem que trabalhar para se manter, mas ele tem que estudar a palavra do Senhor. Eu fico imaginando o pastor Marcos, ele chegando na igreja e tendo que limpar, e tendo que olhar as coisas, e tendo que cuidar do som. Eu fico imaginando a sobrecarga, essa grande sobrecarga. E era o que estava acontecendo na época. Eu vou falar hoje, queridos, do papel do diácono, do papel do presbítero, do papel do evangelista, porque é muito importante entendermos essa divisão, para melhorar a obra do Senhor. Naquela situação, naquele contexto, eles chegaram a uma conclusão. Nós, que fomos chamados, os primeiros a ser chamados, precisamos nos aplicarmos na palavra. Porque, na verdade, irmãos, a palavra quem sustenta. É a palavra quem sustenta o cristão. Oração, irmãos, é 2 asas, a oração e a palavra.
Mas, queridos, a oração sem palavra não tem efeito. Porque a palavra quem dá norte, a palavra quem mantém, a palavra quem sustenta. Uma certa vez, Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, nem crente era, nem conhecia nada de Deus. Rui Barbosa, chegaram no Rui Barbosa e disseram assim para ele: olha, estamos organizando esta biblioteca e os seus livros e outros livros serão colocados em determinados locais, dentro dessas prateleiras. Mas tem uma Bíblia solta, perdida. Onde a colocaremos? Rui Barbosa disse: coloca em qualquer lugar. Pensaram que era um desdém, pensaram que era um pouco o caso que o Rui Barbosa estava fazendo e falando, mas ele continuou explicando assim: olha, se colocar esta Bíblia debaixo de todos os livros, ela será o alicerce de todos os livros. Se colocar esta Bíblia, a palavra de Deus, em cima de todos os livros, ela será a coroa de todos os livros. Se colocá-la no meio, ela será o equilíbrio da humanidade. O homem precisa de Deus, o homem precisa deste livro. Este livro é extraordinário. Nenhum destes, sem este livro, será um livro extraordinário. Porque a Bíblia superou todos esses livros. Nenhum livro, todos traz conhecimento. Mas este livro, que é a Bíblia Sagrada, traz refrigério para a alma, traz para o homem algo extraordinário. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Rui Barbosa dizendo isso. Então, essa grande dificuldade, os discípulos encontraram esta dificuldade no começo da igreja primitiva. Então, queridos, eu encontro outras igrejas também com desequilíbrios. E uma delas, uma igreja desequilibrada, uma igreja que já tinha mais ou menos, não era uma igreja que nasceu há um ano atrás, era uma igreja de 20, 30 anos. Quem poderia acertar precisamente ali o tempo desta igreja é o pastor Marcos, não é? Eu deixo essa pergunta para ele aí. O tempo dessa igreja é a igreja aos Hebreus. O comentarista, o escritor aos Hebreus, irmãos, como eu disse, não conhecemos o escritor aos Hebreus. Ainda é uma incógnita, ainda é um enigma. Mas quem escreveu a carta aos Hebreus, que não é uma carta, é um tratado teológico, não é simplesmente uma carta, é um tratado teológico. Hebreus é um tratado teológico. Irmãos, muitos afirmam ser Paulo a escrever esta carta. Irmãos, mas essa carta não tem nada a ver com Paulo. Porque no capítulo 2 de Hebreus, versículo 1, 2 e 3, diz assim: e este, a quem escreveu, ouviu falar de homens. Ouviu falar, é um crente de segunda geração. Já não é Paulo. Porque Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, mas aprendeu com Cristo. As revelações foi de Cristo do deserto da Arábia. E a maior parte das cartas, as 13 cartas canonizadas que entrou no cano sagrado por Paulo, se teve outras, é desconhecido, foi escrito em cadeias. Tudo dada por Deus para Paulo. Então, o primeiro ponto aqui que destrói, que derruba o argumento de que é Paulo que escreveu Hebreus, já não existe. O segundo ponto é que quando Paulo trata sobre fé, na carta aos Romanos e em Gálatas, é um tratado diferente do comentário do escritor aos Hebreus, que ele vai falar de fé. E Paulo, irmãos, Paulo tinha uma peculiaridade. Paulo, ele se apresentava: eu, Paulo, servo do Senhor. Eu, Paulo, amigo de Timóteo. Eu, Paulo. Então, ele se apresenta em todas as cartas. Tanto é, queridos, que uma outra coisa que também derruba esse argumento de que é Paulo que escreveu esta carta, ou este tratado teológico, é que este que escreveu, ele vai falar do tabernáculo, e ele coloca alguns utensílios do tabernáculo em lugares que não é para ser colocado. Não era para ser colocado. Então, jamais Paulo cometeria este erro. Paulo era um exímio conhecedor, era um fariseu na época, antes, era um exímio conhecedor do Antigo Testamento. Então, Paulo jamais erraria com relação a esse assunto. Não é? Mas o que eu quero dizer aqui, queridos, que eu quero comentar, é sobre Hebreus 5. Hebreus 5, 11, 12, 13 e 14 diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, é difíceis de explicar. Olha, não sei se é Lucas, o grego, que está escrevendo, não sei se é Apolo, porque o que mais chega perto aqui é Lucas.
Não é o grego, o médico. Por quê? Na carta aos Hebreus, irmãos, vai falar um pouco sobre a Itália, os crentes da Itália, vai falar um pouco sobre as prisões de Paulo. Era alguém que conhecia Paulo de perto. Então, tudo tem a ver com Lucas ou Apolo. Então ele vai dizer assim, a esse respeito tem muitas coisas a dizer, difíceis de explicar. Por quê? Ele estava querendo tratar um assunto sério, um assunto doutrinário, um assunto sólido com essa igreja. Ele vem de encontro a esta igreja, e ele chega na igreja, ele chama os líderes, e ele vai tratar um assunto. Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, olha, fazia tempo que essa igreja estava ali, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Está chamando aquele grupo de pessoas de crianças. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Percebe? A dificuldade do escritor aos Hebreus, quando ele chega nessa igreja, ele está lidando com hebreus, ele está lidando com gregos, porque era uma igreja mista, mas ele percebe ali uma dificuldade muito grande. Ele chega para dar um estudo de quinta-feira, por exemplo, de Tito, e se depara com uma igreja que não pode receber o estudo de Tito. Uma igreja que tem que receber Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Uma igreja que tem que receber o Salmo 1, não senta, não anda, não se detém. Né? Uma igreja assim, uma igreja que está começando nos primórdios, mas não era a primeira igreja. Porque a primeira igreja está em Atos dos Apóstolos. A igreja que começa lá em Atos dos Apóstolos, essa não é a primeira igreja. É uma igreja que já vem há 40, 50 anos. Quantos anos mais ou menos, meu querido? Essa igreja tinha aqui, essa igreja aos Hebreus, 50, 40, 50, 60, mais ou menos. Era uma igreja antiga. Era uma igreja pela qual os crentes aqui tinham que saber pelo menos as doutrinas cardeais, as doutrinas básicas e necessárias. Eles teriam que defender bem a prática da fé, da salvação, da condenação. Algumas coisas eles deveriam saber, mas não sabiam nada. Isso significa, irmãos, que os missionários passavam abrindo igrejas, sabe? Colocando um número de pessoas nas igrejas e não tinha quem tirasse os carrapichos. Não tinha quem policiasse os irmãos. Porque, queridos, na verdade, quando a pessoa vem de lá para cá, né, trazer uma pessoa da Cracolândia para cá, por exemplo, ele chega cheio de carrapichos, cheio de manias, sabe? Mesmo porque, às vezes, mas ele é um desviado, um conhecedor da palavra, mas quando ele chega, ele precisa ser policiado, ser tratado, aquele diamante precisa ser lapidado novamente. E tudo isso, queridos, só conseguiremos através da palavra, porque é a palavra de Deus que ela tem um curso. Ela vai e volta e nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela transforma, ela renova, ela regenera, ela dá realmente, irmãos, luz dentro da pessoa, sabe? Ela dá norte para a pessoa. Isso encontramos dentro da palavra do Senhor. Tá certo? Então, esta igreja aqui, queridos, não era uma igreja madura. Não era uma igreja de crentes maduros. Era uma igreja realmente de criança, precisava de leite novamente. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha uma grande preocupação justamente com isso. E por onde ele passava, ele deixava pessoas. Então nós vamos ver no 2 aqui, a igreja é um organismo vivo organizado no seu aspecto local. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada, por exemplo. Ela reunia, ela orava, contudo enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Estou falando da igreja de Atos dos Apóstolos, aqui é a igreja de Atos. Instituiu o diácono, elegeu liderança, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo, agindo de forma organizada. Queridos, nada sem organização funciona. Na empresa do Alain, por exemplo, se não houver organização, não funciona, irmãos. Uma empresa desorganizada, uma empresa que não é gerenciada, uma empresa que não tem quem fiscalize, vira bagunça. Dentro do lar, se não houver organização, irmãos, vira bagunça.
Tudo nesta vida tem que ser organizado. Segura aí, irmã, segura aí. Tudo nessa vida tem que ser organizado. De vez em quando, querido, eu entro assim numa saia justa aqui em cima, porque eu tenho que falar de empresa, eu tenho que falar de família, eu tenho que falar de igreja. Onde tem pessoas, precisa de organização, não é? Verdade, em casa é organização, roupa no lugar, dobrada, enfim, organização. Mas vamos pular esse assunto, querido, vamos pular esse assunto, né? Mas, queridos, eu estava conversando com a irmã Marlene no começo ali, e eu preciso do irmão, eu preciso da irmã. A irmã precisa, com o seu dom extraordinário, edificar o Josias. E assim, a igreja. Foi falado aqui sobre união, sobre unidade. Porque união é uma coisa muito superficial. É um saco de batatas com batatinhas juntas ali. Mas a unidade é muito mais que isso. Realmente a igreja de Atos dos Apóstolos tinha unidade. Unidade é um purê de batatas, onde a batatinha machucadinha se espreme com a batatinha que está sã, a batata mais cheinha se espreme com a batata mais magrinha, e a batata ali... Irmãos, eu não sei qual era a batata que estava machucada, eu não sei qual a batata que era, porque num purê de batata, a unidade. Então temos que adquirir a unidade, irmãos. União é fácil, mas quero ver unidade, onde realmente eu tomo as dores da necessidade do irmão, eu tomo realmente as dores e tento ajudar os irmãos, sabe, de uma forma. A igreja primitiva tinham tudo em comum, porque eles vendiam, repartiam e eles viam a necessidade do irmão. Então ninguém poderia chegar e dizer assim: olha, eu estou precisando de algo, por isso que eu não adoro como deveria adorar. Não, eles entendiam a necessidade do outro e não deixavam esses extremos acontecer. Então era uma igreja realmente na unidade. Graças a Deus, estou usando muito o gancho do Rafa aqui, mas na vez dele houve a mamãe ali que ajudou, o papai dele que ajudou. Mas, queridos, ele falou grandes verdades aqui. Ele disse grandes verdades sobre esta união, sobre esta igreja maravilhosa, uma igreja que se compadece, uma igreja que chega junto em termos financeiros, uma igreja que o pastor não pode falar nada aqui sobre, tem um missionário lá em tal lugar, e a igreja se comove. Isso é muito importante, queridos. Uma igreja pequena, número pequeno, mas que chega junto na hora de se comprometer. Mas, queridos, como todo organismo vivo precisa ser organizado, a igreja do Senhor ela precisa de organização. Eu não consigo entender, não dá para entender como alguém abre uma igreja, porque a igreja é invisível, irmãos, ela não tem placa. A Assembleia de Deus, o Presbiteriana, a Batista, a Metodista, mas e os índios? E as tribos indígenas que não têm placas? É um grupo, é um número de 10, de 20, não sei, mas com certeza está ligado nessa igreja invisível, do jeitinho deles, do modo deles, da cultura deles, mas é com certeza uma igreja visitada pelo Espírito Santo. Quem disse que a placa está em cima? Não, nada disso, irmãos. A igreja invisível de Cristo não tem placas. Eu não sei qual é o pé, não sei qual é a mão, não sei qual é os dedos, não sei qual é, sabe? Mas lá naqueles lugares tem uma igreja que é invisível, uma igreja do Senhor, que faz parte desse corpo, que faz parte desse organismo. Mas eu quero trazer agora para os nossos dias, eu quero contextualizar tudo aquilo que falei. Irmãos, aqui a igreja está sentindo uma dificuldade, a igreja dos apóstolos sente uma dificuldade em direcionar tarefas. Isso eu sou bom, né? Direcionar tarefas, né? Isso que você quis dizer, né? Coloca o Danilo para trabalhar, né? Eu já trabalhei por quase 40 anos, isso ela não vê, isso ela não fala, né? Aí ficou colocando o Danilo, encaminhando o Danilo e tal, né? Enfim, não é não, Marcos? O Marcos sabe dizer muito bem o que é isso. Mas, queridos, sabe para quebrar o gelo, né? Mas eu quero voltar aqui à palavra do Senhor. Eu fico imaginando um pastor, o nosso pastor, por exemplo, ele
traz estudos extraordinários. Aliás, todos os obreiros aqui, irmãos, traz estudos extraordinários. Não é? Logo o Rafa aí está, não é, irmãos, se desenrolando de uma maneira tal. São obreiros. Eu acho muito interessante, e nosso pastor, ele tem uma família, um trabalho que exige, às vezes, que ele trabalhe de domingo, feriado. Ele trabalhou no carnaval, né? Só não trabalhou hoje porque foi blocos, enfim. Mas ele estaria trabalhando hoje também. Ele tem que trabalhar. Ele tem que dar atenção para a família. Como outro pastor aqui também. Como o Serginho também. Tem que dar atenção para a família. Ele tem que tirar um tempo de lazer com a família. Mas, amados, ele traz uma palavra no culto de quinta, que ele fica em Tito, capítulo 1 de Tito, já está quase 2 meses em 1 de Tito, capítulo 1 de Tito, trazendo muito conhecimento, trazendo muitas novidades, muitas preciosidades, muitas pérolas no texto. Eu já li esse texto mais de 100 vezes, Tito, e não encontrava, sabe, o que... Irmãos, estou quase 40 anos nesta caminhada, claro, firme alguns anos, mas... algo diferente, irmãos, ele traz, mesmo tendo família, mesmo conciliando o trabalho. Agora eu quero entrar onde eu quero. Eu fico imaginando o pastor fazer o papel de diácono, por exemplo. Qual é o papel do diácono? Eu fui diácono por 13 anos. Qual é o papel do diácono? É servir. Servir ceia, recolher ofertas, cuidar das cadeiras, cuidar do banheiro, cuidar da porta, cuidar... É o trabalho do diácono. Colocar água para o pregador, para o preletor, para o cantor aqui. Estar ligadão em tudo. Na criança, no bêbado que chega para sentar, não vai colocar em lugares que compromete. Coloca num lugarzinho, fica assistindo com ele ali, fica do ladinho dele ali. Esse é o papel do diácono, irmãos. Tem que estar antenado para tudo, tem que estar antenado, né? Porque, modesta parte, tem pessoas que é um bom diácono. Tem pessoa que desempenha bem o papel. Mas, eu fui para o papel do presbítero. Comecei a analisar o que é o presbítero, qual é a função do presbítero, a minha. Que eu até então desconhecia a totalidade da função do presbítero. A função do presbítero, primeiro, é ensinar. Tem que cortar bem, manejar bem a palavra do Senhor. Ele tem que cortar, dar o corte certo dentro da palavra. O papel do presbítero é ensinar. Primeiro, é ensinar. Por quê? Ele é o braço direito do pastor local. É isso mesmo? Ele é o braço direito do pastor local. O presbítero tem que dirigir culto. Tem que orar. Por isso que o pastor me chama aqui, quase todos os cultos, o pastor me chama para orar. Eu não entendia. É o papel do presbítero, mas ele... Como ele é o pastor, ele entende. É o papel do presbítero, tem que orar. O presbítero tem que ungir. Não é para ungir casa, não. Não é para ungir chave, não. Você que está me ouvindo, presbítero tem que ungir vidas, enfermos, doentes. Porque se há ainda em nosso ministério alguém que unge chave, carro, casa, tem que ler mais a Bíblia. A função do presbítero, irmãos, é servir. É ir num culto fúnebre, por exemplo, e representar o pastor local. É representar igrejas por aí. O pastor não pôde estar, pôde vir, por isso, aquilo outro. Estou aqui para representá-lo. Este é o papel do presbítero. É um papel muito sério. Eu não pensava, não imaginava que era um papel tão sério assim. Mas é. Na ausência do mesmo. É ele que vai fazer a função. Só não me chame para cantar. Eu sou super desentuado, irmãos. Eu já dirigi culto, eu chamo a irmã para cantar, outra irmã para cantar, minha esposa, minha filha para cantar. Mas para cantar eu não canto. Porque não é minha praia, não é minha área. Mas eu me dedico na palavra. Naquilo pela qual eu fui chamado. Isso eu faço, eu me dedico, eu procuro, eu busco através da pessoa, do meu amigo Espírito Santo. Isto sim, na palavra. Então o papel do presbítero é ensinar. Então eu estou no lugar certo. É ensinar. O papel do evangelista, por exemplo, que é o acima do presbítero, qual é o papel do evangelista? É evangelizar. É trazer
é conhecer as Escrituras tanto quanto, ou mais que o presbítero, é cortar, dar o corte certo. É evangelizar nos hospitais. Não que o presbítero não tenha que fazer, mas cada um tem sua função específica e organizada. Porque se o evangelista fizer o que o presbítero faz, o que o diácono faz, ele não vai desempenhar bem a função pela qual ele foi chamado. Essa é a grande questão. Não é chamada. Chamada é chamar a atenção, é chamado. O chamado por Deus. É chamado. Temos que entender o nosso chamado. Por isso que a próxima lição a seguir aqui é do Alain. A próxima lição é uma lição também extraordinária. Ele vai falar realmente a função do chamado. Mas o papel do evangelista é um papel muito importante, é um papel muito lindo. É o papel de evangelizar. Então ele traz para a igreja resultados do seu evangelismo. Talvez o evangelista ele não tenha uma visão, ele morra sem entender, sem compreender as almas pela qual ele ganhou. Como muitos homens, Billy Graham, Frederick May, Mordecai Ham, Moody. Homens que evangelizaram e não viram o fruto do evangelismo. Mas o papel do evangelista é um papel muito importante. É o papel de evangelizar. Aí vem o pastor, que é o papel extraordinário. Então o pastor, queridos, ele tem que condicionar, ele tem que canalizar família, trabalho, igreja, e tem que trazer um estudo, e tem que trazer uma palavra sólida, uma palavra que sustenta, uma palavra que edifica, porque, irmãos, se um dia o nosso pastor chegar aqui e começar a se enrolar, algo que não vai acontecer, o pastor, ele não está meio... Ele hoje foi de improviso. Ele deve ter, no mínimo, irmão, na carta na manga ali, umas 20 mensagens, no mínimo. Ele não se enrola. Mas sabe por quê, queridos? Porque ele busca na palavra, porque esta que dá o norte para a vida dele. O tempo que eu o conheço, irmãos, é um homem que estuda, sabe? Ele continua sendo discípulo, irmãos. Todos é discípulo. Rafa diz que nós somos discípulos quando entramos. Não, nós continuamos a ser até o final. Paulo disse isso. O grande apóstolo Paulo disse isso. Então, o papel do evangelista, o papel do missionário é trazer as almas para dentro da igreja. E aí o pastor, com a palavra, que é essa que faz toda e qualquer diferença, o pastor cortando bem, dando o corte certo através da palavra, esta palavra ela vai renovar, essa palavra ela vai transformar, vai tirar do vício, essa palavra ela vai, porque queridos, o camarada vai começar, ele vai entrar num processo de nascer de novo. E quando o cristão ele nasce de novo, irmãos, as evidências naturais, normal. Sabe, o Rafa estava dizendo que, falaram, ele falou um palavrão. Não, o Rafa ele não costuma falar palavrão. Ele não tem essa índole, ele não fala palavrão. Nós somos uma carta viva, lida pelo mundo. Esta é a grande verdade. Muitas vezes ganhamos uma alma, irmão, sem palavras. Você chega num velório, por exemplo, e você se senta, e sem palavras, muitas vezes, no seu modo, no seu comportamento, no seu modo de agir, de olhar ali, a quem partiu para o outro lado, e você simplesmente no seu olhar, as pessoas olham ali, olha, o camarada está sereno, está diferente, é família, ele enxerga diferente. Aí no abrir da boca, então, sabe, queridos, que o melhor lugar ainda para se pregar o evangelho para almas é dentro de um velório. Provérbios diz isso. É melhor falar do amor de Deus dentro de um velório do que numa festa. É verdade, irmãos. Dentro de um velório, se tiver 50 pessoas ali, as 50 vão te ouvir. Se vai descer para o coração, é outra história. Aí é papel do Espírito Santo. Mas o papel do presbítero é fazer esses trabalhos pela qual o pastor não pode fazer. Ele vai estar, sabe, representando a vida do pastor. É num culto fúnebre, é na unção, é nesses trabalhos aí. Então, esta igreja, queridos, ela precisava de diáconos. A igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja que estava crescendo, mas na minha visão,
essa igreja estava inchando. Porque os apóstolos, irmãos, não conseguiam dar conta. Primeiro que eles estavam pregando uma doutrina recente, uma doutrina da ressurreição, uma doutrina, sabe, usando as doutrinas cardeais, mas eles não tinham tempo, irmãos. Porque eles tinham que desbravar, eles tinham que pregar, tinham que fazer a missão. E foi por isso que foi instituído aqui os diáconos. O papel do diácono é muito importante, irmãos. Tira um peso enorme da vida do pastor. Porque estes aqui, eles chegaram num consenso. Temos que aprimorar o nosso conhecimento. Nós temos que orar mais, buscar mais na palavra para dar para esse povo. Porque, queridos, uma igreja sem palavra, ela não subsiste. Uma igreja sem palavra, ela não se mantém. Rui Barbosa já dizia isso, que nem crente era. Mas uma igreja sem palavra é uma igreja que ela abre hoje e com 3, 4, 5 meses ela fecha. Não existe igreja, irmãos, com movimento. Igreja de movimento que subsiste. Não existe, irmãos. Porque movimento não trata a necessidade da igreja. Movimento, eu posso sair daqui, irmãos, dar uma rajada de língua estranha e sair rodando aqui embaixo, que não vai edificar os irmãos. Foi o que Paulo dizia. O que edifica, o que sustenta é a palavra. Por isso, irmãos, no culto de quinta-feira tem palavra sólida. Esta igreja aos hebreus, pela qual o escritor aos hebreus vai falar para a igreja, vocês são meninos, não estão prontos para receber realmente a doutrina, ou receber realmente aqui um estudo sólido. É uma igreja fraca, é uma igreja que está precisando de leite. Irmãos, já não poderíamos dizer isso da igreja da Parada Inglesa. Pastor, aqui ele pode trazer um estudo sobre Tito, um estudo sobre João, um estudo sobre qualquer carta e livros pela qual ele quiser trazer, que a igreja vai receber e vai, sabe, se alimentar e vai criar estruturas. Porque é uma igreja preparada para receber palavra. Por isso que o pastor não aceita qualquer pessoa de fora chegar e trazer uma palavra aqui. Ele tem que primeiro conhecer, sabe? E a partir dali, porque a palavra depois de dita é uma flecha, irmãos. A palavra depois de falada é uma flecha. Não tem mais como Josias voltar o que ele começou a falar. Então, queridos, esta igreja, ela precisava ser uma igreja organizada. Uma igreja que crescia, mas ela precisava de uma organização. Todo e qualquer lugar, irmãos, precisa ser organizado. Lá no Antigo Testamento, Deus, Ele organizou tudo dentro do tabernáculo. Tudo tinha seu lugar certo. O grupo certo de cuidar eram os levitas. Hoje nós temos aqui o Alan que cuida daquele som maravilhosamente. Hoje nós temos aqui o menino que toca ali, o Rafa de uma maneira extraordinária. Cada um tem sua função, irmãos, dentro do corpo, dentro da igreja. Irmãos, Deus não trabalha, nunca trabalhou dentro de algo desorganizado. Deus só trabalha algo organizado. Como eu disse, no Éden, Deus organizou tudo para colocar o ser humano. Ele não colocou o ser humano lá sem um oxigênio, não colocou o ser humano lá sem uma água potável, o Adão em específico, não colocou fruta, alimento para ele. Já pensou o Adão chegando, irmãos? Fica imaginando, o Adão chegando, não tem o que comer, vai trabalhar. Ah, não tem o que fazer, e água e tal. Não, irmãos, Deus colocou tudo certinho. Deus colocou tudo no seu devido lugar. Deus é um Deus organizado. No Antigo Testamento foi Deus que organizou tudo. Eu já vejo no Novo Testamento, o maior organizador, com 90% foi Paulo. Paulo escrevendo as 13 cartas. As que foram canonizadas, como eu disse, que teve outras, não foram. As 13 cartas, Paulo escrevendo as cartas, ele coloca os pilares para a igreja. Ele coloca, sabe, queridos, as regras para a igreja. Ele coloca as doutrinas básicas para que a igreja venha subsistir e para que qualquer pastor venha através das cartas policiar, direcionar esse corpo maravilhoso que um dia será cobrado do pastor. Então, é muito importante, queridos, essa divisão. Diácono, presbítero, evangelista, dentro do corpo, dentro da igreja. Cada um tem sua função, cada um tem o seu papel, e o papel do pastor, eu vejo o pior papel, na minha opinião, é aquele papel de tratar, é aquele papel de cuidar, é aquele papel de aconselhar, é aquele papel de, sabe, casamento está destruído, o pastor vem e trata. Mas o presbítero está caminhando, irmãos. Nem todo presbítero será pastor. Isso é claro.
Mas aqui, a igreja vai falar de algumas igrejas, do tipo batista, por exemplo, que as congregações, cada um segue ao bel prazer. Cada um tem suas regras, sabe? Internas. Gente, diferente da sede. A batista, ela segue assim. Vai falar aqui. Mas a Assembleia de Deus é de costume, irmãos, todas serem iguais. A mesma liturgia, os mesmos hinos, o comportamento, as regras iguais. Tá? Então é isso que a revista quis dizer. Tudo bem? Trazendo como base a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Bom, queridos? Era uma igreja nova, era uma igreja que crescia em poder. Eles tinham muito poder. O Pedro andou com Cristo, era um desconvertido, na minha opinião, mas quando ele... Sabe por quê, querido? Quando a gente anda com o pastor Norival, a gente confia nele. Vamos representar uma igreja? Se o pastor Norival está junto, se o pastor Marcos está junto, opa, Marcos já está com aquele caderno lá, eu confio nele. Era o que os discípulos faziam, confiavam em Cristo. Mas quando eles receberam sobre eles a responsabilidade de falar do amor de Deus e do Evangelho, aí pesou. Aí o Pedrão já não era mais o mesmo. Não era mais o mesmo. Porque o Espírito Santo entrou em Pedro, Pedro nunca mais foi o mesmo. Por quê? Ele faz diferença em nossas vidas, irmão, o Espírito Santo. Não há ministério profinco, não há ministério sólido, não há ministério, irmãos, não há sem a presença do Espírito Santo. Não tem como. Pastor tem que depender do Espírito Santo. Evangelista tem que depender do Espírito Santo. O diácono tem que depender do Espírito Santo. Todo e qualquer dentro do corpo de Cristo tem que depender da pessoa do Espírito Santo, irmãos. Senão são palavras vazias. E que o Espírito Santo venha falar melhor e trabalhar melhor em cada coração nesta manhã. E assim eu encerro a minha fala. Amém.